Boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Na aula de hoje eu vou pedir gentilmente que você pegue sua apostila, abra na página 16, onde você vai ver esse grande tema, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Ainda estamos na química orgânica, porém, propriedades físicas dos compostos orgânicos é um grande tema que é cobrado no Enem. O Enem adora uma parte dessas propriedades físicas, que é a parte de solubilidade. Para quem já fez alguma prova do Enem, vai lembrar de duas palavrinhas-chave: hidrossolúvel, ou seja, solúvel em água, e lipossolúvel, que não é solúvel em água, dá para pensar dessa maneira. Então, essas duas palavrinhas vão ser compreendidas em breve dentro desse esquema. Então, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Porém, eu preciso, de forma antecipada, fazer algumas revisões de alguns pontos essenciais. Uma parte dessas revisões você viu comigo, e uma parte você viu com o professor Leonardo, com a parte de ligações, forças intermoleculares, geometria molecular e polaridade molecular. Todos esses esquemas. Então, eu vou resumir aí umas 4 semanas de matéria para vocês compreenderem. Então, para quem gosta de fazer algumas anotações, eis o bom momento. E um detalhe: todos os slides dessa aula já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. E outro detalhe: como essa apostila tem poucos exercícios para vocês resolverem, lá no seu caderno do A+, eu também botei uma lista apenas com exercícios da região sul, que é o que grande parte de vocês vai fazer. Então, eu coloquei lá Federal do Paraná, coloquei o UniOeste, coloquei o EPG, coloquei Maringá, coloquei a CAF, coloquei o DESC, coloquei uma série de informações importantes. Então, para quem não viu a página, já estão colocando ali, página 16. Obrigado. Então, primeira parte da revisão: ligações químicas, ligações interatômicas, ou seja, entre os átomos que você vai encontrar. Ligação iônica ou eletrovalente. O que é necessário para ter uma ligação iônica? 3 grandes informações me interessam: um metal e um ametal. Essa é a primeira consideração básica que vai me interessar. O metal, ele perde os elétrons para um ametal. Essa é a ideia essencial da ligação iônica. Metal é aquele que tem de 1 a 3 elétrons na última camada, e o ametal, não metal, é aquele que tem 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. Palavra-chave da ligação iônica: perda. Eu prefiro usar uma expressão. A expressão-chave da ligação iônica é a perda de elétrons. Esse é o resumo clássico da ligação iônica. Então, eu preciso de um metal. Esse metal tem de 1 a 3 elétrons na última camada, e ele perde todos os elétrons da última camada para o ametal. E aí esse metal fica com carga positiva, o ametal fica com carga negativa, e entre cargas opostas existe a atração, a chamada atração eletrovalente ou eletrostática. Essa é a primeira ligação que vai me interessar. Segunda ligação, essa é simples: ligação metálica. O que eu vou encontrar numa ligação metálica? Metal. Ou seja, o que rege a ligação metálica? Mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Então, cada uma dessas bolinhas que você encontra nesse desenho é um núcleo metálico, e em volta desse núcleo metálico você tem uma nuvem de elétrons, um mar de elétrons. Então, ligação metálica só tem metal, só metal. Mar de elétrons ou nuvem de elétrons. É só o que eu preciso que vocês lembrem. E a última ligação interatômica é a ligação covalente. A ligação iônica envolve metal e ametal, perda de elétrons. A ligação metálica envolve metal, nuvem ou mar de elétrons. E o que ocorre na ligação covalente molecular? Ocorre compartilhamento de elétrons entre ametais. Compartilhamento de elétrons entre ametais. Então, compartilham elétrons entre ametais, ou seja, só existe ligação covalente entre elementos que têm 4, 5, 6, 7 ou o hidrogênio para completar esse processo. Então, os ametais são aqueles que têm 4, 5, 6, 7 elétrons na última camada, mais o hidrogênio. E entre esses elementos ocorre compartilhamento de elétrons.
Então, lembrando disso, essa é a primeira revisão. Ligações químicas. Resumindo, ligação iônica, metal perde os elétrons para um ametal. Carga positiva, carga negativa, atração eletrostática. Ligação metálica, metal, nuvem ou mar de elétrons. E na ligação covalente, compartilhamento de elétrons entre metais. Ponto. Primeira parte da revisão já foi. Segunda revisão. Esse aqui é só um exemplo do compartilhamento de elétrons. Vocês vão perceber que esse par de elétrons aqui, ele pertence aos dois átomos. Lá nas ligações covalentes se fazia um retângulo. Tinha um elétron aqui, você fazia um pequeno retângulo, alguma figura, para mostrar o compartilhamento de elétrons entre os dois átomos envolvidos. Ora, segunda revisão vai falar sobre geometria molecular. Aqui eu vou até um pouquinho mais devagar para vocês anotarem. Para quem lembra, eu dei essa aula lá naquela semana de básicas, no começo de agosto, finalzinho de julho. Não lembro qual que era, mas era mais ou menos naquela região ali. Provavelmente o professor Léo também deve ter dado geometria molecular, então você já viu em 2 momentos. Mas não custa lembrar esse assunto, porque ele é um assunto extremamente de memorização. Então, o que eu fiz lá com vocês naquela época? Uma pequena tabela. Se vocês quiserem anotar, eu espero um pouquinho, não tem problema qualquer, mas montem rapidamente essa tabela naquele papelzinho, ou então, para quem está no caderno organizado, coloca a tabela lá organizada. O que eu tenho? Uma tabela de 3 colunas. Número de átomos, átomo central e geometria molecular. Então, geometria molecular, átomo central e número de átomos. É uma tabelinha de 3 colunas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 3 colunas e 8 linhas. Então, esperar vocês copiarem isso em algum canto e nós vamos preenchendo essa tabela à medida que eu vou aumentando a quantidade de átomos. Fechou? Então, ó, anotem de forma rápida. Se tiver muito rápido, eu peço, volto sem problema qualquer para você colocar essas informações em prática. Número de átomos. Primeira linha, molécula biatômica. Só tem 2 átomos. HCl, N2, O2, exemplos clássicos. Obviamente, aqui não tem átomo central, porque só tem 2 átomos, e a única possibilidade de geometria linear. Portanto, todas as moléculas biatômicas, elas são lineares. HCl é linear, O2 é linear, N2 é linear. Agora vem um pequeno probleminha. Moléculas triatômicas. Perceba que tem 2 linhas para moléculas triatômicas. Vai depender de quem? Do meu átomo central. Com moléculas com 3 átomos, vou depender do átomo central. Se o meu átomo central estiver com elétrons sobrando, ou seja, elétrons livres, a molécula vai ser angular. Então, molécula triatômica, em que o átomo central tem elétrons sobrando, elétrons livres, ela vai ser angular. Exemplo maior disso, a água. A água tem 3 átomos, H2O. E o oxigênio está com elétrons sobrando, portanto, qual é a geometria da molécula de água? Angular. Agora, se a minha molécula tiver 3 átomos e o átomo central não tem elétrons livres, se o átomo central não tem elétrons livres, a repulsão vai ser máxima e a geometria vai ser linear. Primeiro grande cuidado para a aula de hoje. Moléculas triatômicas, 3 átomos, depende do átomo central. Professor, quem que é o átomo central? Átomo central é aquele que está em menor quantidade atômica na molécula. Por exemplo, H2O, 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Quem vai ser o átomo central? O oxigênio. Gás carbônico, CO2, 1 carbono, 2 oxigênios. Quem vai ser o átomo central? O carbono. Se o seu átomo central estiver com elétrons livres, vai ser angular. Se não tiver elétrons sobrando, a molécula vai ser linear. Resolve morrer. 4 átomos, também não é um probleminha. Também vou depender do átomo central. Molécula tetratômica, em que o átomo central está com elétrons livres, vai ter uma geometria piramidal. Se a molécula for tetratômica e o átomo central não tem elétrons livres, ele vai ter uma geometria trigonal. Então, a molécula vai ser trigonal, com 4 átomos, sem elétrons livres no átomo central, e piramidal, tetratômica, sendo o átomo central com elétrons sobrando. Essa é a ideia. Agora, daqui para frente, não me preocupo mais no átomo central, molécula pentatômica. Átomo central sem elétrons livres, molécula tetraédrica, molécula hexatômica, que tem 6 átomos,
Átomo central sem elétrons livres, ela é bipiramidal, já é espaço. E molécula que tem 7 átomos sem elétrons livres, ela tem uma geometria octaédrica. Então, eu trago uma tabela, é uma tabela que é só por memorização, não tem como fugir. E os grandes problemas que vocês vão encontrar em prova estão com moléculas tri- e tetratômicas, porque você vai ter que fazer a montagem para perceber se o átomo central tem ou não tem elétrons livres. Assim funciona esse material. Fechou a tabela? Porém, vocês perceberam que no título falava em propriedades físicas dos compostos orgânicos. Essa tabela que você acabou de montar, ela vale para compostos inorgânicos. A água, gás carbônico, amônia, ácido sulfúrico, toda essa matéria que não tem carbono. Porque quando a matéria tiver carbono, é muito mais simples. Eu tenho hibridação. Vou aproveitar e revisar a primeira aula que vocês tiveram comigo nessa apostila 1. Hibridação do carbono. São só 3 hibridações, sp3, sp2 e sp. Só que o que eu estou cobrando é a geometria. Então, carbono que tem simples ligações tem uma hibridação sp3. Como assim carbono com simples? Carbono que tem 4 ligações simples tem uma hibridação sp3, o ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos, mas o que me interessa é que ele apresenta uma geometria tetraédrica. Toda molécula saturada, que tem o carbono saturado, vai ter uma geometria tetraédrica. Só isso que me interessa. Carbono de simples, sp3, geometria tetraédrica. Estou anotando, é importante que vocês revisem esses conteúdos. Próxima hibridação. Carbono que tem dupla ligação. Carbono que tem dupla ligação vai ter uma hibridação sp2, um ângulo de ligação na ordem dos 120 graus, vai aparecer 120, e com 120 graus ele tem uma geometria trigonal ou trigonal plana. Qual é a representação desse carbono com dupla? 2 ligações simples e uma dupla. Com quem essa dupla pouco me interessa. Temos um carbono de dupla, pode ter outro carbono, oxigênio, nitrogênio, não interessa. Carbono que tem uma dupla ligação, tem hibridação sp2 e tem geometria trigonal. Simples, sp3 tetraédrico. Dupla, sp2 trigonal. E a última hibridação é aquele que tem tripla ou 2 duplas ligações. Hibridação para triplo das duplas, sp. Ângulo de ligação 180 graus, e a geometria para 180 só pode ser linear. Geometria linear. E como é que eu represento o carbono sp? Ou com uma tripla ligação, ou com 2 duplas ligações. São as 2 modalidades que você vai encontrar a respeito desse sistema. Então, para você mexer com a hibridação, ou você vai ter sp3, sp2 e sp. Carbono de simples, sp3 tetraédrico, carbono de dupla, sp2 trigonal, carbono de triplo das duplas, sp linear. Bom, é isso que eu preciso que vocês recordem sobre geometria molecular. Professor, mas isso não tem na apostila. Não tem. Eu preciso que vocês revisem esses conteúdos para eu poder entrar na matéria de hoje. Pois bem, já entendemos geometria. Agora eu vou trabalhar com uma outra característica chamada polaridade. Só que existem 2 tipos de polaridade. Uma polaridade intramolecular, que ocorre entre os átomos, ela é intratômica, desculpem, que ocorre entre os átomos, e existe uma polaridade molecular, que ocorre entre as moléculas. Fechou? Então, olha só. Polaridade das ligações covalentes. Quando eu estiver trabalhando com átomos iguais, 2 átomos iguais, entre 2 átomos iguais, a diferença de eletronegatividade, ela vale 0. Portanto, quando você tiver átomos iguais, eu só posso ter uma ligação covalente apolar. O que é o prefixo A? É não. Não tem polos, não tem carga positiva, não tem carga negativa. Por quê? Porque entre 2 átomos iguais, a diferença de eletronegatividade, ela vale 0. Por isso que eu tenho a ligação covalente apolar. Agora, somos geniais. Se entre átomos iguais a ligação é apolar, entre átomos diferentes, o que eu vou encontrar? Uma ligação covalente polar. Ou seja, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar a ligação se torna. Então, lembrem que isso aqui é importante anotar. Átomos iguais, ligação apolar.
Átomos diferentes, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais polar a ligação se torna. Só que, para isso, precisamos recordar uma outra informação técnica. Importante, todas as ligações iônicas são polares. Todas as ligações iônicas são polares. E é óbvio, ligação iônica tem carga positiva, polo positivo, carga negativa, polo negativo. Cargas opostas se atraem. Portanto, todas as ligações iônicas são polares. Toda ligação covalente vai depender do tipo de átomo. Se os átomos forem iguais, ligação apolar. Se os átomos forem diferentes, ligação polar. Estou resumindo o máximo possível essa matéria de revisão para vocês. Vocês já viram isso 2 vezes lá naquela semana de básicas e já viram com o Léo também em algum momento da nossa aula. Fechou? Agora, próxima revisão. Agora vem uma parte importante para a aula de hoje. Quando eu falo em propriedades físicas, eu vou falar em solubilidade em água, vou falar em ponto de fusão, ponto de ebulição, acidez e basicidade, são as principais propriedades. E todas essas propriedades dependem desse material aqui. Polaridade das moléculas. Como é que eu vou saber se a molécula é polar para ser solúvel em água ou se a molécula é apolar para ser insolúvel em água? Então, vocês vão lembrar que a polaridade da molécula vai depender de um vetor dipolar ou vetor momento dipolar. Ou seja, qualquer uma dessas representações eu tenho. Normalmente vai representar por isso aqui, ó, um I com uma seta em cima. Esse é o chamado vetor dipolar, vetor momento dipolar, vetor momento de dipolo. Tem vários nomes, mas é esse vetor final que vai dizer se a molécula é polar ou apolar. Está lembrando a matéria? E como é que eu consigo determinar esse vetor? Primeiro passo, você precisa determinar diferença de eletronegatividade. Eu acho que já nessa altura do campeonato, vocês já conseguiram decorar os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se você não conseguiu decorar, te dou a dica. É uma frase ridícula, mas funciona. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, Manual do Desespero lembra muito bem essa frase. Provavelmente vocês devem ter também alguma frase que mostra esses 10 elementos, mas isso aqui é obrigatório. Mais do que nunca, os 10 elementos mais eletronegativos precisam estar na ponta do lápis até o dia da prova. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Pode ter outras frases, mas se você lembrar dessa frase e lembrar dos 10 elementos, fico louco de feliz. Fecha por aí. Agora, os resultados. Quem depende da polaridade é o vetor dipolar. Se esse vetor dipolar tiver anulamento de vetores, se todos os vetores se anularem, eu vou ter uma molécula apolar. Molécula polar, quando o vetor ele é nulo. Quando os vetores ou se anulam no centro, ou se anulam nas laterais, vai ter algum anulamento de vetor. Se os vetores não se anularem, eu vou ter uma molécula polar. São 2 tipos de resposta só. Se todos os vetores se anularem, molécula apolar. Se os vetores não se anularem, a molécula vai ser polar. Lembrado disso? O professor tem como fazer um exemplo? Tem, mas de cara. Essa tela resume toda a matéria de polaridade molecular. Por isso que eu estou fazendo esses esquemas. É uma forma de resgatar alguns conteúdos importantes, porque eu vou precisar para a aula de hoje. Isso aqui é fundamental para a minha aula. Saber se a molécula é polar ou apolar. E quem depende dessa polaridade? O vetor dipolar. Se a soma de todos os vetores for nula, molécula polar. Se a soma de todos os vetores não for nula, molécula polar. O professor tem que me dar um exemplo, sim? Vamos pegar a molécula do gás carbônico. Dióxido de carbono. Primeira coisa que você tem que analisar. Quantos átomos eu tenho no gás carbônico? Tenho 3. Um carbono com mais 2 oxigênios. Como você anotou uma tabela, qual é ou quais são as possibilidades de geometria para uma molécula triatômica? Peraí, na minha tabela, triatômica ou é angular ou é linear. Aí vai depender de quem? Do átomo central. Eu acho que não coloquei aqui porque eu tenho que ser um pouquinho mais rápido. O carbono, ele tem 4 elétrons na última camada. 4. E repare que eu estou fazendo 4 ligações. Se o carbono tem 4 elétrons na última camada e está fazendo 4 ligações, significa que o meu átomo central não tem elétrons livres. Qual vai ser a geometria da molécula do gás carbônico? Molécula linear, porque eu já desenhei ela no plano linear.
Agora eu vou aplicar os vetores. Só que esses vetores, eles funcionam da seguinte forma. Você sempre vai apontar o vetor para o elemento mais eletronegativo. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Então, você vai ter um vetor apontando para esse oxigênio e para o outro oxigênio. Então, você vai ter esses dois vetores aqui. Agora, a pergunta vem da física. O que que acontece quando esses dois vetores entram em ação? Eles se anulam ou não se anulam? Se eles se anularem, a minha molécula vai ter um vetor dipolar igual a zero, molécula apolar. Se eles não se anularem, a molécula vai ser polar. A pergunta da física é, se eu botar essas duas forças em ação, se anulam ou não se anulam? Aí, se eu pegar o braço esquerdo e puxar o braço direito com a mesma força e intensidade, você vai perceber que as forças se anulam. E se as forças se anulam, significa que eu vou ter um vetor dipolar igual a zero, e isso quer dizer que a molécula do gás carbônico é uma molécula apolar. Então, é desse procedimento que você vai usar. Você já viu isso várias vezes no decorrer desse ano, e está vendo mais uma vez para fazer a revisão. Então, eu preciso que você monte a geometria, e preciso que você aponte o vetor para o elemento mais eletronegativo. Se a soma dos vetores for zero, molécula polar. Se a soma dos vetores for diferente de zero, molécula polar. Professor, tem mais um exemplo? Sim. Vamos pegar o exemplo mais prático que eu vou usar na aula de hoje, a molécula de água. 2 hidrogênios mais um oxigênio. Molécula triatômica. Volta na tabela de geometria. Qual é a geometria quando uma molécula tem 3 átomos? Professor, aqui fala que pode ser angular ou linear. Vai depender de quem? Do átomo central. O oxigênio, ele está na família 6A. Então, significa que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Desses 6 elétrons, ele está usando 2. Eu tenho 6, mas dos 6 eu uso 2. A pergunta que eu faço é, sobra ou não sobra elétrons livres no átomo central? Sobra. Portanto, qual é a geometria para a molécula de água em que o átomo central tem elétrons livres? Angular. Eu já desenhei a molécula na forma angular. Agora, vetores. Entre hidrogênio e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, eu tenho 2 vetores apontando para o oxigênio. Física. O que que acontece se você somar esses 2 vetores? Esses 2 vetores se anulam ou não se anulam? Os 2 vetores não se anulam, tanto que a resultante desses 2 vetores seria uma seta para cima. Portanto, significa que o meu vetor resultante, o meu vetor dipolar é diferente de zero, e essa molécula só pode ser uma molécula polar. E aqui eu gostaria muito que vocês destacassem essa frase. Por quê? Grande parte das propriedades que vocês vão estudar diz respeito em solubilidade em água. E a água é um solvente polar. Provavelmente, algum professor de biologia, eles têm uma péssima mania de dar essa frase. A água é um solvente universal. Você já viu essa frase várias vezes. A próxima vez que o professor de biologia falar isso, fala assim, professor, o professor Sidney falou que está errado. Por quê? Porque não existe solvente universal. Já pensou se a água fosse um solvente universal? Onde que você ia guardá-lo? Ah, eu vou colocar no copo, mas se é um solvente universal, ele vai dissolver o vidro. Ah, eu vou colocar no plástico. Se é um solvente universal, vai dissolver o plástico. Se você colocar dentro de uma parte de metal, vai dissolver o metal, porque ele é um solvente universal. Não existe solvente universal. Quando se fala que a água é um solvente universal, está errado, porque você poderia colocar no lugar que a água é um solvente polar. A água é um solvente polar, tanto que a água não dissolve óleo, a água não dissolve a pedra que está na rua, a água não dissolve a areia que está no mar. Ou seja, a água é um solvente polar. Essa é a melhor frase que você pode definir. Então, anotem isso, anotem essa frase, porque isso que eu vou usar várias vezes no decorrer da aula. A água é um solvente polar. Gravaram isso? Fechou. Agora, o que vai me interessar? Isso tudo que eu fiz até agora é uma revisão da parte do Leonardo. Tudo que você fez até agora, vários esquemas de revisão sobre ligações químicas, forças envolvendo geometria molecular e polaridade. Porém, a aula de hoje vai falar sobre compostos orgânicos. Orgânicos. E reparem muito bem nessa tela. Aqui eu vou pedir novamente para vocês anotarem. Professor, como é que eu vou fazer a polaridade? Vou ter que fazer tudo isso para descobrir a polaridade de um composto orgânico? Não. Para compostos orgânicos, a química orgânica é muito mais simples do que a química mineral, e muito mais lógica também.
Pergunta ali, como eu sei qual é a direção que os átomos vão tomar? Então, veja bem, volta para a pergunta. A direção é como você tem a inclinação da ligação. Repare que a molécula de água é uma molécula angular. Então, o vetor, ele acompanha o formato da tua geometria. Se você voltar mais um exemplo aqui, ó, o CO2, bota mais uma, aqui, ó, o CO2 é uma molécula linear. Então, você acompanha os vetores conforme as ligações. Então, se é uma molécula linear, está na linha. Carbono, a seta sempre aponta para o elemento mais eletronegativo. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? O oxigênio. Então, você tem uma seta para cá e uma seta para cá, mas sempre na forma linear, porque a molécula é linear. Agora, se você tiver a água, repare que a água é uma molécula angular. O desenho da água seria esse daqui. Então, como eu tenho uma ligação inclinada, o meu vetor também vem na inclinação da ligação. Então, é assim que funciona. Tem uma seta para cá e uma seta para cá. Sempre você acompanha a inclinação da ligação. Se você tiver uma molécula piramidal, você vai colocar aqui os 3 para baixo. Acompanha as setas de cada uma das ligações que você tem da piramidal, da tetraédrica, essas coisas do gênero. Então, funciona dessa maneira. Faz diferença ser angular para cima ou para baixo? Não. A forma, veja bem, você tem um angular assim. Mas se você fizesse assim, ó, daria a mesma coisa. Então, eu tenho um angular parecendo um A, mas eu poderia ter um angular parecendo um V. Vai ser a mesma coisa. Se os hidrogênios estivessem para cima, você teria isso daqui. Ó. Deixa eu só colocar o marca-texto e vamos colocar uma tinta vermelha que vocês enxergam melhor. Se você tivesse isso daqui, ó, para cá e para cá, ó, não ia mudar em absolutamente nada. Isso aqui é para ser água, tá? Então, você teria um vetor para cá e um vetor para cá. Ou seja, 2 vetores, o vetor resultante seria para cima de qualquer maneira. Então, não ia mudar nada esse nosso tipo de representação. Então, a ordem, se está para cima, está para baixo, isso pouco não importa na hora que vocês forem colocar os vetores da diferença de eletronegatividade. Mas boa pergunta que vocês fizeram aí. Então, não faz diferença para cima, para baixo, para lateral, para esquerda, isso não faz diferença qualquer. Agora, a dica prática. Como que eu vou saber, apenas olhando, eu nem vou precisar botar o lápis no papel, olha só que coisa fantástica que acontece na química orgânica. Mas um detalhe, dica importante para compostos orgânicos, só vale para molécula que tem carbono, só vale para molécula que tem carbono, só para química orgânica. Como é que eu sei, olhando o composto, se ele vai ser polar ou apolar? Fácil, anotem isso. Composto vai ser apolar quando ele tiver apenas 2 elementos químicos em sua composição. 2 elementos químicos. E lembrando que um deles tem que ser quem? O carbono. Se é um composto orgânico, tem que ter carbono e mais alguém. E geralmente, qual que é esse mais alguém que eu vou encontrar? O hidrogênio. Tanto que todos os hidrocarbonetos são moléculas apolares. Todos os compostos orgânicos têm que ter carbono na estrutura, que tiverem carbono e mais um outro elemento químico, como hidrogênio, ou cloro, ou bromo, ou iodo, vão ser moléculas apolares. Então, é visual. Na hora que você olhar o composto orgânico, você percebe, peraí, aqui só tem carbono e hidrogênio, só tem 2 elementos, automaticamente essa molécula vai ser apolar. Então, eu não preciso colocar geometria, não preciso colocar vetores, não preciso usar física para saber se os vetores se anulam ou não se anulam. É visual. Na hora que você botou os olhos no composto, conta a quantidade de elementos. Se tiver carbono e mais alguém, automaticamente essa molécula é apolar. Eu nem precisaria colocar essa outra informação, mas eu coloco. Porém, eu fiz uma pequena falha que eu vou pedir para vocês arrumarem. Quando que um composto é polar? Formado por 3 ou mais elementos químicos. Aqui eu cometi uma pequena falha. Então, formado por 3 ou mais elementos químicos. E quando eu falo em elemento, é o símbolo. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Assim funciona. Então, olhem bem. Visual. Você não gasta 5 segundos para saber se o composto é polar ou apolar. Quando que o composto é apolar? Quando ele é formado apenas por 2 elementos, carbono e mais alguém. Se você tiver carbono, hidrogênio e mais alguém, 3 elementos ou mais, automaticamente o composto é polar. Isso que facilita e muito a sua vida quanto à polaridade molecular. Então, grave bem. Quando que o composto orgânico, ele vai ser apolar? Quando ele só tem 2 elementos. Se ele tiver 3 ou mais elementos, ele vai ser um composto polar. Ponto. Facilita a vida. E muito diga-se de passagem. Então, a ideia essencial está aqui. Agora, em cima disso,
de composto polar e apolar, eu vou voltar novamente na matéria do Leonardo, porque eu preciso que vocês entendam forças intermoleculares. Forças intermoleculares. Eu vou novamente refazer. Quando que a molécula orgânica é apolar? Quando ela for formada apenas por dois elementos químicos, carbono mais alguém, ou carbono hidrogênio, ou carbono cloro, ou carbono iodo, carbono flúor. Tem só dois elementos, vai ser apolar. Como é que eu chamo a força intermolecular que ocorre em moléculas apolares? Aqui você pode brincar com unidunité. Você pode escolher qualquer uma dessas três forças para colocar na prova. Ou você vai usar dipolo induzido, dipolo instantâneo ou dipolo momentâneo. Provavelmente, lá no seu material, e o professor Léo deve ter comentado também, que em moléculas apolares existe a chamada força de Van der Waals ou a força de London. Portanto, eu tenho 5 nomes que podem ser colocados para força intermolecular de moléculas apolares. Então, quando eu tenho uma molécula polar, quando o composto orgânico tiver apenas 2 elementos, qual é a força intermolecular que ocorre entre hidrocarbonetos, por exemplo? Você que escolhe. Dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo momentâneo, Van der Waals ou forças de London. Professor, se tiver 2 nomes em 2 alternativas distintas, que estão anuladas, só vai ter um desses nomes nas alternativas, e se for uma prova discursiva, você pode usar unidunité, salame mingue, escolhido foi você. Só que veja bem, Van der Waals, como é que se escreve Van der Waals? A pessoa começa com V, com W, se vai ter uma dúvida. Então eu vou usar forças de London. Tá, London pode até usar. Aí a recomendação internacional que você use dipolo induzido. O Enem usa dipolo induzido, a Federal usa dipolo induzido. Então vamos se acostumando com esses 3 termos aqui. Dipolo induzido, instantâneo e momentâneo. Essa força parece um pisca-pisca de Natal. Se bem que a gente está em outubro, deveria ter Oktoberfest, mas não vai ter. Em dezembro tem Natal. Então tem aquele pisca-pisca. A força intermolecular da molécula apolar é uma força positiva e negativa que aparece e desaparece. Aparece, desaparece. Por isso que é instantâneo, momentâneo ou induzido. Aparece, desaparece. Aparece, desaparece. Portanto, é uma ligação fraca. Isso para a molécula apolar. Você pode escolher qualquer um dos termos. Agora, se a sua molécula for polar, aqui não tem unidunité, aqui é poder de decisão. A sua molécula polar ou vai ter a ligação de hidrogênio, que até bem pouco tempo atrás era chamada ponte de hidrogênio, e se não for ponte de hidrogênio, é dipolo, dipolo. Professor, mas eu não escolho? Não, aqui você não escolhe. Aqui sim, aqui você pode usar. Unidunité, salame mingue. Agora, quando a molécula for polar, só existem tipos de ligações. E aí não é unidunité. Voltou. Então, veja bem, voltamos aqui, deu uma travada, mas voltou. Então, molécula polar, você pode escolher qualquer um desses 3 termos. Quando a molécula for polar, ou é ligação de hidrogênio, ou é dipolo-dipolo. Tá, professor, e como é que eu vou saber um negócio desses? Para ser uma ligação de hidrogênio, obviamente tem que ter o quê? O hidrogênio. Só que esse hidrogênio tem que estar preso a flúor, oxigênio, nitrogênio. H presa FON. Quando o H estiver preso ao FON, ligação ou ponte de hidrogênio. Se não tiver o H preso a FON, é um dipolo, ponto. Resolve o nosso sistema. E aí fica mais prático para vocês trabalharem esse sistema. Só ver uma coisinha aqui. Dá para ver bem essa linha aqui embaixo, do importante que está em vermelho aqui. Ó, se alguém puder só falar sim ou não, agradeceria o nosso processo. Dá para ver bem ali? Tem essa linha vermelha que tem que colocar aqui no meu telefone, não aparece, mas eu tenho que deixar ele de lado. Tá, então tá vendo. Então, o que acontece? Molécula apolar, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo momentâneo. Molécula polar, ou é ligação de hidrogênio ou é dipolo-dipolo. Só que a ligação de hidrogênio, ela envolve um H preso a FON. Se não tiver o H preso a FON, é um dipolo-dipolo. Fecha assim. Agora, existe uma outra força, só que ela não ocorre entre moléculas puras. Íon-dipolo. Essa interação que acontece quando eu jogo sal na água. Ao colocar o cloreto de sódio na água, forma um Na+, e um Cl-, uma carga positiva e uma carga negativa.
Essa carga positiva do sódio atrai moléculas de água, que são polares, e o cloreto, o cloro, atrai moléculas de água pela parte do hidrogênio. Então, existe uma interação entre o íon e a molécula de água. E como é que eu chamo essa interação que existe entre íons e moléculas? Íon dipolo. E de todas essas forças, essa é a mais poderosa. Eu não sei se vocês já viram propriedades coligativas. Se não viram ainda, vão ver, mas o pessoal que vem aí da parte mais antiga vai lembrar de propriedades coligativas. Explique por que a água do mar ela ferve numa temperatura acima de 100 graus. Explique por que a água do mar ferve numa temperatura acima de 100 graus. Que veio, eu vou fazer uma leitura da sua mente. Ah, porque tem sal. Tá, isso não é resposta. Todo mundo sabe que o mar tem sal. Agora, vamos então mudar a pergunta. Sabendo que a água do mar tem sal, explique por que a água do mar ferve numa temperatura mais elevada, porque além de romper as pontes de hidrogênio da molécula de água, eu preciso também romper as interações do sódio com a água e do cloro com a água. É assim que funciona a interação íon-dipolo. O que seriam esses íons? Então, os cloretos de sódio, NaCl. Quando você coloca o NaCl na água, vai produzir um Na+, e um Cl-. Eles estão na água, estão dissolvidos na água. Aquela carga positiva atrai o oxigênio da água e o cloro com carga negativa atrai o hidrogênio da água, formando uma série de moléculas de água ao redor do íon. Essa é a chamada interação íon-dipolo. Então, a tua pergunta, Leonardo, o que seriam esses íons? Quando você coloca qualquer ácido em água, H+, e Cl-. H+, e NO3 com uma carga negativa. São esses íons que você tem quando coloca um ácido, uma base ou um sal em água. É aí que vem esses íons que você tem. Então, outra tabela importantíssima para o nosso sistema. Então, o que eu trabalhei até agora foram os pré-requisitos para a aula que começa. Então, agora sim, podemos trabalhar o primeiro sistema. E a primeira coisa que vai me interessar é a temperatura de ebulição. O que nós vamos encontrar? Eu vou fazer um pequeno desafio, quer ver? Deixa eu só pegar o computador para cá que fica mais fácil. Então, imagine, eu vou colocar números aqui, ó, composto 1, composto 2 e composto 3. Antes de eu trazer a matéria, eu quero que vocês participem um pouquinho. Pode chutar errado, não tem problema qualquer. Eu tenho ali 45 alunos nessa aula. 1, 2 e 3. De cara, qual desses três compostos teria o maior ponto de ebulição? Para quem esqueceu, ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso. E essa ebulição acontece quando eu tenho aquela corrente de bolhas. Na hora que você percebe que está fervendo, lá você tem o ponto de ebulição. Agora, eu quero que você se arrisque um pouquinho. Pode colocar errado à vontade. Entre 1, 2 e 3, qual desses três compostos teria o maior ponto de ebulição? Coloque o número lá. 1, 2 ou 3 teria o maior ponto de ebulição. Aí o pessoal está colocando respostas ali, ó. O 1, 2, o 3, o 4. E aí, se eu perguntar o porquê, por que o número que você está colocando tem o maior ou menor ponto de ebulição? Para isso agora, mas eu coloquei de propósito, para vocês arriscarem primeiro. Ah, é o 1, é o 2, é o 3, por quê? Ah, porque tem mais carbonos, aqui tem C dupla O, não tem. Tem algumas coisas que vocês vão começar a criar teoria. Porém, a primeira teoria são 3 linhas de matéria. Eu vou pedir para vocês anotarem a última tela só a última tela, porque essas telas vão ser construídas à medida que os exemplos vão aparecendo. Fechou? Então, eu vou pedir para você anotar uma tela. Quando chegar essa tela, eu vou pedir, gente, anotem essa tela, que essa tela aqui é importante para vocês entenderem. Então, vejam bem. Aí alguém colocou maior cadeia. Vamos começar pelo primeiro princípio. Propriedades físicas, ponto de ebulição. Então, como é que vai determinar o ponto de ebulição? Primeiro critério. São 3 critérios que vocês vão ter que adotar. E o primeiro critério diz respeito a forças intermoleculares. Está vendo por que eu fiz toda essa revisão? Porque se eu começasse a aula nesse ponto, você teria que lembrar quem é molécula polar e quem é apolar. Qual é a força intermolecular que tem molécula polar e qual é a força intermolecular que tem moléculas apolares. Então, eu revisei esse sistema para evitar problemas. Primeiro critério para saber se tem maior ou menor ponto de ebulição: forças intermoleculares. Qual que é a ordem de intensidade dessas forças intermoleculares? Ligação de hidrogênio, ela é mais forte do que uma dipolo-dipolo, que é mais forte do que um dipolo induzido. Uma outra observação importantíssima, perceba que, vou colocar aqui, ó, pronto, assim, ó,
que a ligação de hidrogênio e o dipolo ocorre em moléculas polares. Eu vou colocar um P ali para dizer que a molécula é polar. E o dipolo induzido, opa, o dipolo, nossa, vou deixar, mas dá para entender ali, ó. O dipolo induzido, ele é polo sozinho, ele ocorre em moléculas apolares. Então, já a primeira consideração, ponte de hidrogênio e dipolo apenas em moléculas polares, se você quiser escrever polar, escreva. E o dipolo induzido, momentâneo, instantâneo, Van der Waals e Londons. Pode colocar qualquer um dos 5 itens nessa representação. Indica uma molécula apolar. Portanto, primeira grande consideração, moléculas polares têm ponto de ebulição maiores do que moléculas apolares. Tá, professor, mas se tiver uma molécula polar, a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que um dipolo-dipolo. O que isso indica? Que moléculas que têm pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio vão ter pontos de ebulição maiores do que dipolo-dipolo. Esse é o primeiro critério que vai ser usado para determinar se tem maior ou menor ponto de ebulição. Polar, intensidade e maior temperatura de ebulição, perfeito. Então, moléculas polares têm ponto de ebulição maiores do que moléculas apolares. Tá, professor, mas se eu tiver 2 moléculas com forças distintas, aquela que tiver ligação de hidrogênio vai ter um ponto de ebulição maior do que um dipolo-dipolo. Fechou? Pronto, essa é a primeira teoria. Agora eu vou voltar para aquele exemplo. Anotaram? Veja bem, não precisa anotar ainda não. Eu vou colocar os 3 itens, depois você anota. Dá uma olhadinha nos exemplos que eu fiz agora. Eu coloquei número 1, número 2 e número 3. São os 3 compostos que eu numerei. Qual desses 3 compostos apresenta o maior ponto de ebulição? Primeiro eu vou voltar. Quando que a molécula orgânica é apolar? Quando que a molécula orgânica é apolar? Quando tiver apenas 2 elementos. Eu tenho elemento carbono, tenho elemento hidrogênio e tenho elemento oxigênio. Portanto, o etanol tem 3 elementos. Eu vou dizer aqui, ó, que essa molécula é uma molécula polar. Eu vou usar P para polar. Propanol, carbono, hidrogênio e oxigênio. A molécula do propanol é uma molécula polar. Também é polar. Agora, o dimetilpropano só tem carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio. Portanto, o dimetilpropano é uma molécula apolar. Primeira conclusão. Eu não sei quem tem o maior ponto de ebulição. Eu não sei. Mas eu tenho certeza que não é o dimetilpropano. Porque esse dimetilpropano é o que tem o menor ponto de ebulição. Por quê? Porque é uma molécula apolar. Voltamos no meu esquema. Professor, mas as 2 moléculas aqui em cima são polares, são. Então, a molécula de maior ponto de ebulição vai ficar entre o etanol e o propanol. Qual que é o desempate? Agora, observem bem. Essa molécula do etanol é uma molécula polar, só que qual é a força intermolecular que existe nesse composto? Perceba que eu tenho um grupo OH, eu tenho um H preso a oxigênio. E quando o H estiver preso a um dos elementos do FON, como que eu chamo essa ligação? Eu vou abreviar aqui, ó. Eu vou chamar essa ligação de ligação, opa, volta aqui, de hidrogênio. LH, ligação de hidrogênio. Agora, no propanol, eu até tenho H, só que esse H está preso ao carbono. E H preso ao carbono caracteriza a ligação ao ponto de hidrogênio? Não. Portanto, no propanol, o que eu vou encontrar? Um DD. Dipolo-dipolo. Eu vou usar essas siglas porque não tem espaço para escrever aqui. Então, o que acontece? Composto 1, composto 2, composto 3. Qual desses 3 compostos apresenta o maior ponto de ebulição? Agora você pode responder, porque agora você já tem teoria para responder agora com base. Qual desses 3 compostos apresenta o maior ponto de ebulição e o porquê? É o composto 1. Por quê? Porque ele é polar. Tá, mas o composto 2 também é um composto polar. Só que entre ligação de hidrogênio e dipolo-dipolo, qual que é a interação mais intensa? A ligação de hidrogênio. Portanto, agora sim, agora vocês me responderam com base científica. Qual desses 3 compostos tem o maior ponto de ebulição? O composto 1. Por quê? Porque é um composto polar e tem ligação de hidrogênio que é mais intensa do que o dipolo-dipolo da molécula 2, molécula 3, que também é uma molécula polar. É assim que vocês vão mexer. Quem adora esse tipo de questão é o Enem. O Enem vocês vão encontrar questões assim, assinale qual das alternativas a seguir, ou vai ter um texto sobre solubilidade, alguma coisa, qual dos compostos tem o maior ponto de ebulição,
Aí vai ter um composto em cada alternativa. Marquem aquele que for a molécula polar com as ligações de hidrogênio. Porém, desafio 2. Eu vou colocar aqui, ó, composto 1 e composto 2. Entre esses dois compostos, qual tem o maior ponto de ebulição? O 1 ou o 2? Entre os compostos 1 e 2, sem pensar nada agora. Qual dos dois compostos apresenta o maior ponto de ebulição? E já vão pensando na resposta. Por que é esse composto com maior ponto de ebulição? O 1 ou o 2? Para e volta a pensar. Teoria. A primeira coisa que você vai ter que identificar nos compostos orgânicos é a polaridade. Se a molécula é polar ou apolar. Mas isso é uma dica formidável. Vai mudar a sua vida a partir de agora. Como é que eu sei? Olhando. Não preciso botar na molécula, na geometria, não precisa colocar vetor, não precisa saber física, nada. Tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Então, significa que eu tenho uma molécula polar. Aqui embaixo tem carbono, hidrogênio e oxigênio, também tem uma molécula polar. Por enquanto, não dá para responder nada. Molécula polar e molécula polar. Pois bem, que tipo de força intermolecular eu tenho no primeiro composto? Eu tenho um hidrogênio preso ao oxigênio, só que a segunda molécula também tem um hidrogênio preso ao oxigênio. Ou seja, ambas as moléculas têm ligações de hidrogênio. E agora vem a pergunta. Qual dos dois compostos apresenta o maior ponto de ebulição? A resposta correta é o composto 1. Por que é o composto 1? Porque o composto 1 tem duas pontes de hidrogênio, enquanto que o etanol apresenta apenas uma ponte de hidrogênio. Isso serve para vocês prestarem mais atenção agora no seguinte sistema. Quando eu vou analisar o ponto de ebulição, a primeira coisa que eu analiso é se a molécula é polar ou apolar. Até tudo bem. Quando a molécula for polar, existe ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio e o dipolo-dipolo. Se tiver ligações diferentes, a ligação de hidrogênio ganha do dipolo-dipolo. Porém, aqui, ó, ambas as moléculas são polares e ambas apresentam ligação de hidrogênio. Porém, a molécula 1, ela tem mais ligações de hidrogênio do que a molécula 2. E se ela tem mais moléculas de hidrogênio, ela é atraída com maior intensidade, fica mais difícil romper essa ligação, portanto, mais energia, maior ponto de ebulição. Então, é assim que funciona o segundo item do meu material. Mas para quem colocou 2, é de propósito, é para vocês errarem mesmo. Só que agora você já tem a base da teoria. Verifique se a molécula é polar ou apolar. Verifique a força intermolecular. Se tiver a mesma força intermolecular, verifique se tem mais ligações de hidrogênio do que a outra ou mais interações do que a outra. Assim funciona. Porém, desafio 3. Desafio 3. Novamente, eu vou pedir antes da resposta final. 1, 2 e o 3. Compostos 1, 2 e 3. Dentre esses 3 compostos, qual que vai ter o maior ponto de ebulição? Arrisquem aí. Quero ver vocês colocando respostas ali no chat. Tem muito aluno aí, eu gostaria que vocês treinassem um pouquinho essa capacidade. Eu quero construir o conhecimento com vocês. Porque eu poderia muito bem colocar matéria e vocês se virarem. Mas o que eu estou fazendo? Estou colocando primeiro o desafio, para vocês arriscarem, para ver como é que está o seu nível, e depois eu construo o conhecimento com vocês. Aí vocês estão incorporando a matéria, vocês estão construindo a matéria comigo. 1, 2 ou 3. Qual desses 3 compostos tem o maior ponto de ebulição? Tem gente colocando 1, tem gente colocando 2, tem gente colocando 3, mas já vou adiantar a resposta. O composto que tem maior ponto de ebulição é o 3. Por qual motivo? Aí eu vou colocar primeiramente a teoria para vocês compreenderem. Eu tenho metanol, etanol e propanol. Todas as 3 moléculas são polares, polar, polar e polar. Professor, como é que você sabe isso? Tem 3 elementos e 3 elementos. Todas são polares. Tem um grupo OH aqui em cima, um grupo OH aqui embaixo e um grupo OH ali na ponta. Ou seja, todas elas são monoálcois. Só tem uma hidroxila. Portanto, o primeiro quesito já não resolve mais o meu procedimento. Então, eu vou para um segundo quesito. Repare que o primeiro quesito está aqui. Quando vocês forem analisar ponto de ebulição, a primeira coisa que você analisa é a força intermolecular. Só que para descobrir força intermolecular, tem que saber se a molécula é polar ou apolar. E como é que você descobre da química orgânica? Vendo a quantidade de elementos. Se tiver 2 elementos, apolar. Se tiver 3 ou mais, polar. Se for polar,
ligação de hidrogênio dipolo, se for apolar, dipolo induzido. Só que naqueles 3 exemplos é a mesma coisa. Todas as 3 cadeias têm ligação de hidrogênio, e a mesma quantidade. Aí vem o desempate. O desempate vem agora. Segundo item para você pensar. Segundo item, se a força intermolecular foi idêntica em todos os compostos, o segundo critério vai me determinar. Quanto maior for a massa molar, ou seja, quanto maior for a cadeia, mais pesada essa cadeia se torna, ou seja, maior a massa molar, mais difícil de tirar essa molécula do estado líquido para transformá-la no estado gasoso. Portanto, quanto maior for a cadeia, ou maior for a massa molar, maior é o ponto de ebulição. É uma coisa óbvia. Se a cadeia fica mais pesada, mais difícil de tirá-la do estado líquido para colocá-la no estado gasoso. Mais energia eu vou aplicar, portanto, maior é o ponto de ebulição. Esse é o segundo critério, não é para anotar ainda. Você vai anotar depois quando chegar no terceiro. Lá você anota todos os 3 quesitos para você determinar o ponto de ebulição. Agora eu vou voltar. Agora você já tem resposta. Entre os compostos 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Qual desses 3 compostos tem o maior ponto de ebulição? Agora você está baseado em ciência. 1, 2 ou 3. Primeiro, vamos analisar do início. Primeira molécula é uma molécula polar. Segunda molécula é polar e a terceira molécula também é polar. Tudo empatado. Segundo critério, ver a força intermolecular. Eu tenho ponte de hidrogênio e ponte de hidrogênio, ou seja, a força intermolecular é igual nas 3. E como é que eu vou saber qual tem o maior ponto de ebulição? Pela cadeia. Aqui tem 1 carbono, aqui tem 2 carbonos e aqui tem 3 carbonos. Portanto, a cadeia com a maior quantidade de carbonos vai ser a cadeia com a maior massa molar, portanto, o composto que vai ter o maior ponto de ebulição. Fácil, se vocês perceberem, é fácil esse assunto. Eu dou algumas dicas práticas que vão facilitar. E o último desafio. O último desafio vai ser o seguinte. Eu tenho 2 compostos orgânicos agora. Deixa eu só colocar os números aqui. Ó. Composto 1 e composto 2. Qual desses 2 compostos vai apresentar um maior ponto de ebulição? Novamente, arrisquem aí nas suas respostas. Vocês estão começando a ficar mais rápidos na resposta. Dimetilpropano e pentano. Qual desses 2 compostos apresenta o maior ponto de ebulição? A maioria colocou o composto 2. Por quê? Aí você vai escrever assim, porque tem a maior massa molar. Não. Se vocês observarem bem, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e eu tenho 12 hidrogênios. C5H12. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos e também tem 12 hidrogênios. Ou seja, as 2 moléculas são formadas por C5H12. 5 vezes 12 vai dar 60, 60 com mais 12 dá 72. A massa molar dessa cadeia é 72 e a massa molar também é 72. Para quem me escreveu como resposta, porque tem uma cadeia mais pesada. Não. As 2 cadeias apresentam a mesma massa molecular. E agora, qual das 2 cadeias apresenta o maior ponto de ebulição? A 1 ou a 2? E agora vem a última frase, agora eu vou pedir para vocês anotarem. A última frase que desempata todos os problemas de ponto de ebulição é essa daqui, ó. Então, lembrei, vou voltar, agora vocês vão anotar. Propriedades físicas, vou esperar um pouquinho aqui. Ponto de ebulição, forças intermoleculares é o primeiro quesito. Moléculas polares têm ponto de ebulição maiores do que moléculas apolares. Se empatar, vai para a massa. Quanto maior for a massa molar, maior o ponto de ebulição. Só que nesse último caso, se viu que os 2 compostos são fórmulas diferentes, são isômeros. Tem a mesma fórmula molecular, portanto, a mesma massa. E como é que eu vou saber qual delas tem o maior ponto de ebulição? Por essa última frase. A última frase, que a cadeia normal, a cadeia normal reta, ela tem um ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada. Então, a cadeia normal, a cadeia reta, ela tem um ponto de ebulição maior do que a cadeia ramificada. Ligação linear mais forte? Não, Romeu. É a mesma coisa. As ligações são todas iguais. A ligação entre carbono, hidrogênio, carbono e carbono é idêntica. O que muda aqui não é a ligação, mas sim a superfície de contato. Superfície de contato. Eu vou colocar os exemplos, só esperar para vocês anotarem agora. Agora anotem.
Essa tela, eu quase aposto com vocês que nessa tela tem uma questão do Enem. Nessa tela aqui tem uma questão do Enem. Como é que você vai descobrir qual dos compostos apresenta maior ou menor ponto de ebulição? Siga esse roteiro. Primeiro quesito, verificar a força intermolecular. Professor, mas como é que eu vou saber qual é a força intermolecular? Você vai ter que saber primeiro se o composto é apolar ou polar. Professor, como é que eu descubro isso na química orgânica? É visual. Se o seu composto tiver apenas 2 elementos, é uma molécula apolar, de polo induzido. Se tiver 3 ou mais elementos, é uma cadeia polar. Ou é a ligação de hidrogênio, se tiver o H presafon, se não tiver, é dipolo de polo. Tá, professor, mas as cadeias têm a mesma força intermolecular. Vai para o segundo critério. Quanto maior for a cadeia, quanto maior for a massa, maior é o ponto de ebulição. Professor, mas se as cadeias forem isômeras, a cadeia mais reta tem um ponto de ebulição do que uma cadeia ramificada. E quanto mais ramificada for a cadeia, menor é o ponto de ebulição. Por quê? Superfície de contato. Eu vou colocar nos exemplos anteriores. Posso trocar, se estiver rápido eu volto sem problema qualquer. Anotaram? De qualquer coisa, todos esses slides estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Está tudo lá para vocês consultarem depois. Mas esse esquema é interessante que vocês anotem na apostila, no papel ou no caderno. Isso aqui é importantíssimo. Eu quase aposto com vocês que uma questão está aqui. Eu vou voltar lá, por exemplo. Entre os dois compostos, qual que tem o maior ponto de ebulição? O dimetilpropano ou o pentano? O pentano. Por quê? Porque ele é uma cadeia normal. Mas por que a cadeia normal tem um ponto de ebulição? Superfície de contato. Se vocês pegarem uma régua aí no seu caderno, você vai pegar aqui dessa ponta até essa ponta, vai ter tantos centímetros. Então vamos imaginar que deu lá, aqui na minha tela, vai dar lá uns 40 centímetros. Agora, daqui até aqui, ó, só vai dar 30 centímetros. Ou seja, eu tenho uma superfície de contato com uma outra molécula muito maior do que essa cadeia, que tem uma superfície de 30 centímetros. Por quê? Porque quanto maior for a superfície de contato, maior a área de atração. Portanto, mais forte essa ligação se torna. Portanto, é mais difícil de quebrar uma superfície de contato maior do que uma superfície de contato menor. Isso eu estou falando em forças intermoleculares. Então, os 3 quesitos básicos. Primeiro quesito, força intermolecular. Segundo quesito, quanto maior a cadeia, maior o ponto de ebulição. E se forem cadeias isômeras, quanto mais ramificada for a cadeia, menor é o ponto de ebulição. Ou quanto mais normal, mais reta, maior o ponto de ebulição. Gravaram esses 3 itens. Vamos fazer um pequeno desafio agora. É um exercício. Então, eu tenho 4 pares de compostos, par 1, par 2, par 3 e par 4. Eu quero saber, entre esses compostos, qual que vai ter o maior ponto de ebulição. Prontos? É assim que vai ser cobrado na prova de vestibular. Dados os pares 1, 2, 3 e 4, o maior ponto de ebulição de cada par estão presentes nos compostos, aí vocês vão ter que determinar. Vamos lá. Primeira coisa, éter dimetílico. Tem carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Portanto, é uma molécula polar. Carbono, hidrogênio e oxigênio também é uma molécula polar. Ambas as moléculas são polares. Só que agora observe. Aqui eu tenho oxigênio. Não tem H. Portanto, se não tem H nesse oxigênio, não tem ponte de hidrogênio. E aqui no etanol, eu tenho a ponte de hidrogênio. Opa, não quero ver. Tem a ponte de hidrogênio. Portanto, no primeiro par, entre o éter dimetílico e o etanol, qual que tem o maior ponto de ebulição? O etanol. Por quê? Porque tem a força intermolecular mais intensa. Fechou? No par 2, propanal e butanal. Primeira coisa, tem carbono, hidrogênio, oxigênio, é uma molécula polar, e a outra também é uma molécula polar. Perceba que aqui tem um aldeído, e aqui também tem aldeído, ou seja, a função é a mesma. Se a função é a mesma, tem a mesma força intermolecular. Então, o primeiro quesito já não serve. Só que aqui eu tenho 3 carbonos e aqui eu tenho 4. Qual desses 2 compostos vai ter o maior ponto de ebulição? O butanal. Por qual motivo? Porque ele tem a mesma força intermolecular, mas tem a maior cadeia. E a maior cadeia vai indicar maior massa molar. Assim funciona esse tipo de resposta. O primeiro não seria polar. Veja bem, a molécula do éter dimetílico é uma molécula angular. Olha a pergunta ali ó, do Leonardo.
A molécula do éter não é apolar? Não, porque o éter não é uma molécula linear. O oxigênio tem elétrons livres, portanto, a molécula do éter é uma molécula angular, igualzinho da molécula da água. Então, você vai ter um vetor assim e um vetor assim. E aí o vetor resultante vai para cima. O éter não é uma molécula linear. Boa pergunta, Leonardo. Mas o éter não é uma molécula polar porque tem um vetor para cá e um vetor para cá. Os dois vetores se anulam. Se fosse linear. Mas o éter não é uma molécula linear. Como tem elétrons livres no oxigênio, se o átomo central tem elétrons livres, é uma molécula angular. E todas as moléculas angulares, assim como todas as moléculas piramidais, são sempre polares. Então, ambas as moléculas são polares. Mas boa pergunta ali, quem fez, a gente esqueci o Leonardo, boa pergunta. O oxigênio, ele tem elétrons livres, é uma molécula polar, porque é uma molécula angular. Exemplo 3. Ácido propanóico e acetato de metila. O que nós temos? O ácido propanóico é polar e o acetato de metila também é polar. Só que no ácido propanóico eu tenho o grupo OH, portanto eu tenho ponte de hidrogênio, e no acetato de metila não tem H presa a FON, portanto o que eu tenho aqui? Dipolo, dipolo. E entre ponte de hidrogênio e dipolo, qual que tem maior intensidade? A ponte de hidrogênio. Portanto, no par 3, o ácido propanóico tem um ponto de ebulição maior do que o acetato de metila. E o último exemplo nós acabamos de ver. Eu tenho só carbono com hidrogênio, é uma molécula apolar, e aqui também é apolar. Ambos são apolares. Se ambos são apolares, não resolve pela força intermolecular. Ah, professor, então olha pela massa. A massa dos dois compostos é exatamente igual. Só que aqui eu tenho uma cadeia linear e lá eu tenho uma cadeia ramificada. Qual das duas cadeias tem maior ponto de ebulição? O pentano. Então, se fosse uma prova, ele colocaria o etanol no primeiro par, o butanol no segundo par, o ácido propanóico no terceiro e o pentano no quarto par. Então, essas seriam as substâncias que teriam os maiores pontos de ebulição em seus devidos pares. Questão bem interessante. Agora, outro assunto importantíssimo para vocês, solubilidade em água. Como é que eu vou saber? Novamente, olhando um composto orgânico para saber se ele é solúvel ou não em água. Você aprendeu lá com o Leonardo a seguinte estratégia: semelhante dissolve semelhante. É a regra, tem exceções, é a regra universal de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. O que isso quer dizer? Que composto polar só se dissolve em solvente polar. Então, vocês têm boa memória. Qual que é a polaridade da água? A água é um solvente polar ou apolar? A água é um solvente polar. Tudo aquilo que se dissolve em água só pode ser polar. E aquilo que não se dissolve em água é apolar. Exemplos de casa. O açúcar é uma substância polar ou apolar? O açúcar se dissolve em água, portanto, açúcar é uma substância polar. Uma travada, travou. Só esperar um pouquinho. Voltou. Então, veja bem, vou voltar à pergunta que deu uma travada. O açúcar é um soluto polar ou apolar? O açúcar, ele se dissolve ou não se dissolve em água? Ele se dissolve, portanto, o açúcar é um soluto polar. Agora, óleo de cozinha, se você colocar óleo de cozinha na água, se dissolve ou não? O óleo não se dissolve, então o óleo de cozinha é um soluto apolar. Assim que funciona pela regra geral. Porém, na química orgânica, esqueça o solvente universal, esqueça. A água é um solvente polar. Dá até um arrepio quando eu escrevo assim, a água é um solvente universal. Não existe solvente universal, não existe. Talvez o máximo que você poderia encontrar é aquele sangue do alien, quando ele morre, que dissolve tudo que vem pela frente. Mas a água é um solvente polar. Pelo amor de Deus, ouça essa frase, escreva bem essa frase aí. Agora, na química orgânica, vou te dar outra dica. A aula de hoje tem 2 dicas essenciais. Primeira dica visual. Como é que você sabe se o composto orgânico é polar ou apolar? Pela quantidade de elementos. E cuidado, só vale para composto orgânico. Professor, mas a água tem só H e O, só tem 2 elementos e a água é polar. Na água tem carbono? Não. Aquela dica é válida para compostos orgânicos. Carbono e mais alguém. Molécula polar. Carbono mais hidrogênio e mais um outro elemento já é uma molécula polar. Então, vale para compostos orgânicos. Para compostos inorgânicos, você vai ter que colocar a geometria, vai ter que colocar os vetores e saber se anula ou não se anula. Dica prática.
Como é que eu sei, olhando o composto orgânico, se aquele composto é solúvel ou insolúvel em água? Dica que está aqui nesse retângulo verde. Compostos orgânicos, bem claro. Olha o jeito que escrevi aqui em cima, olha o tamanho dessa letra. Dica para compostos orgânicos. Orgânicos. Carbono, hidrogênio e mais alguém. Compostos oxigenados e nitrogenados são solúveis em água. Os compostos orgânicos que contêm o oxigênio e o nitrogênio são solúveis em água. Por quê? Porque são os únicos que podem formar pontes de hidrogênio com a água. Professor, mas e o flúor? Raramente você vai encontrar uma molécula orgânica com flúor, mas se tiver, também é solúvel em água. Todas as moléculas orgânicas que têm o FON, flúor, oxigênio, nitrogênio, vão ser solúveis em água. Essa é a frase clássica visual que você vai encontrar. Então, tem duas matérias visuais. Quando que a molécula é apolar? Quando a molécula orgânica tiver dois elementos. Se não tiver três ou mais, é polar. Quando que eu sei que é solúvel? Quando a molécula orgânica tiver o FON, porque ele forma pontes de hidrogênio com a água. Porém, cuidado com a minha frase. Nessa frase, eu não escrevo que todos os compostos orgânicos são solúveis. Eu escrevo todos. Por quê? Porque tem um probleminha. À medida que aumenta a cadeia carbônica, aumenta a quantidade de carbonos e hidrogênios, começa a aumentar a parte apolar. E se aumenta a parte apolar, diminui a solubilidade em água. Então, o que acontece? Todos os compostos orgânicos com oxigênio, nitrogênio e flúor vão ser solúveis em água? Não. À medida que aumenta a cadeia, diminui a solubilidade em água. Veja bem, existe uma regra geral. Moléculas orgânicas que têm de 1 a 4 carbonos são altamente solúveis em água. Moléculas orgânicas como FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, que vão de 1 a 4 carbonos, são altamente solúveis em água. Moléculas que têm de 5 até 10 átomos de carbono, elas são pouco solúveis em água. Pouco solúveis em água. E moléculas orgânicas que tiverem apenas um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio, que tiverem de 11 para adiante, ou seja, de 11 até o infinito e além, já diz Buzz Lightyear no desenho Toy Story. De 11 ao infinito e além, eles vão ser insolúveis em água. Por quê? Porque daí o que prevalece é a cadeia carbônica. Professor, mas tem um oxigênio lá na ponta. O que é um oxigênio frente a uma cadeia que tem 30, 40, 50 átomos de carbono? Simplesmente esses carbonos, eles prevalecem sobre a ligação de hidrogênio com a água. Então, cuidado com esses sistemas. Então, essa frase tem que tomar alguns cuidados. Compostos que têm FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, vão ser solúveis em água. Por quê? Porque eles formam pontes de hidrogênio com água. Só que à medida que vai aumentando a cadeia, vai diminuindo a solubilidade em água. Que é um exemplo prático. Álcool etílico, etanol. O etanol, o álcool que você usa como álcool gel, ele tem solubilidade infinita em água. Você pode colocar a quantidade que você quiser na água que vai dissolver. Só que tem um outro álcool que você encontra em saco de carvão. O pessoal chama que é acendedor. Não sei se você já viu. Aquele acendedor, ele tem o álcool octadecacílico. É um álcool que tem 18 átomos de carbono. Se você pegar um fragmento daquela bolachinha lá que você acende o churrasco, se você pegar um pedacinho e colocar na água, ele não se dissolve. Professor, mas é um álcool. Tá, e daí? Só que eu tenho uma hidroxila com 18 carbonos. Se eu tenho uma hidroxila com 18 carbonos, o que chama mais atenção é a cadeia carbônica. Então, à medida que aumenta a cadeia, diminui a solubilidade em água. Quer ver alguns exemplos para vocês entenderem? Eu trago novamente 3 compostos aqui no quadro. Eu quero saber qual ou quais desses compostos são solúveis em água. Tem uma pergunta? Então, com muito carbono, a cadeia deixa de ser polar? Deixa de ser polar. Aí a cadeia passa a ser apolar ou predominantemente apolar. Vai ter uma aula mais para frente que tem cadeias com caráter anfifílico ou anfótero, que são os sabões e os detergentes. Porque a cadeia de um detergente, ela tem uma cadeia gigantesca apolar, mas ela tem uma ponta polar, bem polar. Então, essas cadeias que tem os dois são antagônicas, que tem uma parte apolar e uma parte polar, elas são chamadas de cadeias anfóteras ou anfifílicas. Você já viu isso na biologia. Mas daqui a pouco nós vamos ver isso também. Professor, poderia repetir a parte dos carbonos de 5 a 10? Então, vamos voltar. Vinícius.
De 1 a 4 carbonos altamente solúveis em água. De 5 até 10 carbonos pouco solúveis. E de 11 carbonos em diante, eles já são considerados insolúveis em água. E aí, respondendo a pergunta do Leonardo, a partir de 11 carbonos, a cadeia já passa a ser apolar, porque daí ela não é mais solúvel em água. Então, respondendo as duas perguntas ao mesmo tempo, do Leonardo e do Vinícius, de 1 a 4, altamente solúvel, de 5 a 10, pouco solúvel, e de 11 em diante, são insolúveis em água. Isso se tiver só um oxigênio, um nitrogênio ou um átomo de flúor. Se tiver bastante oxigênios, aí as coisas mudam. Já vou te dar um exemplo também. Mas a pergunta do vestibular: qual ou quais desses compostos são solúveis em água? Olhando, repare o primeiro composto. Tem oxigênio. Tem 2 carbonos. Se tem 2 carbonos, essa cadeia é solúvel em água. Segunda cadeia do propanol, opa, tem oxigênio, forma pontes de hidrogênio com água. Tem 3 carbonos, solúvel em água. Aqui embaixo, não tem flúor, não tem oxigênio e não tem nitrogênio. Portanto, essa molécula é insolúvel em água. Ah, professor, porque é uma molécula polar. Também é outro motivo. Agora, só um cuidado. E se eu tivesse isso aqui, quer ver? Ó? CH3Cl. Só para vocês entenderem a lógica dessa matéria. Cloreto de metila. É uma molécula polar ou apolar? Eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho cloro. Portanto, essa molécula é uma molécula polar. É uma molécula polar. Só que essa molécula, ela é solúvel ou insolúvel em água? Ah, professor, semelhante dissolve semelhante. Polar se dissolve em água. Não. É uma regra de solubilidade. Quando que um composto orgânico é solúvel em água? Quando ele forma pontes de hidrogênio com a água. E aqui eu não tenho flúor, não tenho oxigênio e não tenho nitrogênio. Embora cloreto de metila seja uma molécula polar, ela é insolúvel em água. Por quê? Porque para ser solúvel em água tem que formar ponte de hidrogênio com solvente. E eu não tenho nem o flúor, nem o oxigênio e nem o nitrogênio nessa cadeia. Então, é uma cadeia polar, mas ela é insolúvel em água, porque ela não forma pontes de hidrogênio com água. Então, tem que tomar esse cuidado. Ah, semelhante dissolve semelhante. Nem sempre molécula polar vai ser solúvel em água. Para ser solúvel em água, deve formar pontes de hidrogênio com a água. Último desafio. Aí eu vou para a parte final, que é a acidez dos compostos orgânicos. Vitamina C e vitamina E, ou vitamina E, não sei se é E, de qualquer maneira, essa vitamina que você tem aqui. Qual dessas duas vitaminas é hidrossolúvel, solúvel em água, e qual dessas vitaminas é lipossolúvel, que não é solúvel em água? Vitamina C, perceba, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o aparecimento do oxigênio. Essa molécula da vitamina C, ela é solúvel ou insolúvel em água? Altamente solúvel em água, porque eu formo várias pontes de hidrogênio com a molécula de água. Então, a vitamina C é uma molécula hidrossolúvel. Agora, dá uma olhadinha na vitamina E. Ah, professor, mas tem uma hidroxila lá na ponta. Tá, tem uma hidroxila na ponta, mas olha o tamanho da cadeia carbônica. Nem preciso contar muito, não. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, já tem mais do que 10 carbonos. Apareceu mais do que 10 carbonos na estrutura, e fora que aqui tem mais 6, mais 12, tem muito carbono por aí. O que chama atenção na vitamina E? É a quantidade de oxigênios ou é o tamanho da cadeia? É o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, menor é a solubilidade em água. Então, a vitamina E é uma vitamina lipossolúvel. Embora tenha um grupamento OH lá na ponta, mas a cadeia é gigantesca. O que predomina na vitamina E é a cadeia polar. Portanto, ele é um soluto insolúvel em água, mesmo tendo a hidroxila. Só tem uma. Aqui em cima da vitamina C é uma cadeia pequenininha, cheia de oxigênios, altamente solúvel em água. Aqui eu tenho uma cadeia gigantesca com uma hidroxila na ponta e um éter ali no meio. Ela é uma cadeia insolúvel em água, portanto, é uma cadeia lipossolúvel. Fechou por aí? E aí, para encerrarmos o nosso expediente, estamos dentro do tempo, acidez e basicidade de compostos orgânicos. Novamente, vou pedir para vocês anotarem uma tabelinha. Primeira informação. As 3 únicas funções da química orgânica que podem ter caráter ácido são ácido, carboxílico, obviamente, fenol e álcool. Então,
As 3 funções orgânicas que apresentam caráter ácido são ácido carboxílico, que está na cara, fenol e álcool. São as 3 funções da química orgânica que tem um caráter ácido um pouquinho mais acentuado. Embora álcool tenha um caráter ácido mais fraco do que a água. Tem algumas provas que nem consideram álcool, só ácido e fenol. Por quê? Agora, entre os 3, qual dos 3 compostos orgânicos tem o caráter ácido mais acentuado? Como é que eu descobri isso? Pela experiência. Eu vou pegar sódio metálico, que tem um comportamento básico fortíssimo, hidróxido de sódio, que é uma base forte, e bicarbonato de sódio, que é um sal, mas ele tem um caráter básico fraco. Tanto que se toma bicarbonato de sódio e antiácido para combater a azia. Fechou? Então, o que nós vamos encontrar? Se uma substância é insolúvel em água, automaticamente ela vai ser lipossolúvel. Perfeito, Juan. Que você colocou, tira o ponto de interrogação e bota um ponto de exclamação. Se ela é insolúvel em água, automaticamente ela é lipossolúvel. Perfeito. Tira o ponto de interrogação, bota uma exclamação. Tua pergunta vira a resposta, na mesma pergunta. Perfeito. E se automaticamente é solúvel em água, é hidrossolúvel. Perfeito. Já matou uma questão, 2 questões do Enem. Uma vai falar sobre ponto de ebulição e automaticamente vocês vão ter uma questão envolvendo essa parte de solubilidade. Agora voltamos para cá. Como é que eu vou saber qual dessas funções tem o caráter ácido mais acentuado? Então eu vou colocar sódio metálico, hidroxissódio e bicarbonato. Ácido carboxílico reage com sódio, reage com hidroxissódio e reage com bicarbonato de sódio. Ele reage com qualquer comportamento básico, com base fortíssima, base forte e um sal com caráter básico bem fraco. Fenol, ele reage com sódio, reage com hidróxido de sódio, mas não reage com bicarbonato de sódio. O que eu já posso concluir? Que o ácido carboxílico é um ácido mais forte do que o fenol. Já o álcool, ele reage com sódio, não reage com hidroxissódio e não reage com bicarbonato de sódio. Professor, eu vou ter que lembrar essa tabelinha? Vai. Vocês vão ver aqui lá na lista, para quem vai fazer o EPG ou vai fazer Maringá, lá tem algumas questões que vão falar assim: ácido carboxílico reage com bicarbonato de sódio. Verdadeiro. Fenol reage com bicarbonato de sódio. Falso. Só que vejam bem, ácido, fenol e álcool. A ordem de acidez vem exatamente nessa ordem decrescente. O ácido é mais forte do que o fenol, mais forte do que o álcool. Então, ácido reage com os 3, fenol reage com 2 e álcool só reage com 1. Então, nós temos reação com todo e qualquer comportamento básico, fenol só com sódio, com hidroxissódio, e álcool só reage com sódio metálico. Ponto. A primeira grande conclusão que vocês precisam retirar: que o álcool é mais fraco do que o fenol, que é mais fraco que o ácido carboxílico. Inverta. Ácido carboxílico mais forte que o fenol, mais forte do que o álcool. Essa é a primeira grande informação técnica que me interessa. Já resolve por aí. Aqui nós temos as possibilidades de acidez. Olha, o ácido está liberando H+, o fenol está liberando H+, e o álcool está liberando H+. Só para provar que esses 3 compostos têm caráter ácido. Ácido é uma substância que libera o íon H+. Está liberando H+. Isso aqui é só curiosidade, só para vocês prestarem atenção. Agora, em cima disso, eu posso ou aumentar a acidez ou diminuir a acidez. Lá na apostila está escrito efeito eletronegativo ou eletroatraente. O que eu quero que vocês anotem? Só essa frase que eu coloquei nesse retângulo preto. Quanto mais eletronegativo eu estiver com um elemento no meu grupamento, mais ácido ele se torna. Então, se você tiver um ácido, um fenol ou um álcool e estiver preso nessa estrutura, um grupo altamente eletronegativo como NO2, flúor, cloro, bromo, iodo, hidroxila CN, esses grupamentos eles aumentam mais ainda a acidez. Então, o que acontece? Eu tenho um grupo eletronegativo que atrai os elétrons para ele e enfraquece a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Portanto, eu vou liberar mais íons H+ para a solução. E aumentando a concentração de H+, aumenta a acidez. O que eu quero que vocês anotem aí: a presença do grupo eletronegativo aumenta a acidez. Só isso. Se você tiver um flúor, um oxigênio, um nitrogênio, cloro, bromo, presa à estrutura do ácido, essa estrutura com elemento eletronegativo é mais ácida do que aquele que não tem. Essa é o efeito indutivo eletronegativo. Agora, efeito, aqui só para vocês entenderem, o grupamento eletronegativo, os elétrons são atraídos para esse grupo eletronegativo e enfraquece a ligação OH, liberando o H+ para a solução.
aí aumenta a acidez através desse sistema. Agora, efeito eletropositivo. Está lá no material de vocês, mas eu quero que vocês anotem só essa frasezinha aqui, ó. O efeito eletropositivo é o contrário do efeito eletronegativo. Só que como é que eu visualizo isso? Quanto maior a cadeia carbônica, menor é a acidez. E essa frase vai aparecer já já pela lógica. Quanto maior a cadeia, menor a acidez. E se está diminuindo a acidez, o que acontece com a basicidade? Aumenta a basicidade. Então, quanto maior a cadeia, menor a acidez e maior a basicidade. Essa frase já já vai aparecer para fechar a nossa aula. Então, meu tempo está bem. Então, quanto maior a cadeia, menor a acidez. E tem um último efeito ainda que pode aumentar a acidez, que é o efeito da cadeia aromática. Se vocês pensarem bem, ó, um fenol, ele tem uma cadeia maior do que o metanol, por exemplo, que só tem um carbono. Tá, mas se o fenol tem uma cadeia maior, não deveria ser menos ácido? Não. Só que essa cadeia maior, ela é da cadeia aromática. Portanto, presença de cadeia aromática, maior acidez. Então, o que acontece? São duas informações importantes. Primeira informação, o ácido carboxílico é mais forte do que o fenol e o fenol é mais forte do que o álcool. Essa é a primeira informação. Agora, se eu pegar um composto orgânico que apresenta acidez, eu posso aumentar ou diminuir a acidez. De que maneira? Se eu colocar um grupo eletronegativo, aumenta a acidez. Se eu aumentar a cadeia, diminui a acidez. E se eu colocar uma cadeia aromática, aumenta a acidez. Essas são as duas linhas de informações práticas que me interessam. E é só isso que me interessa para a acidez. A Federal do Paraná tem algumas questões que já cobraram esse sistema. Então, eu resumo em duas linhas. Ácido mais forte do que fenol, mais forte do que o álcool. Se eu tiver cadeias com a mesma função e tiver um grupo eletronegativo, esse grupo eletronegativo aumenta a acidez. Se você tiver uma cadeia carbônica maior, diminui a acidez, e se tiver uma cadeia aromática, aumenta a acidez. Ponto, fecha por aí. Só para vocês compreenderem aqui, ó, eu tenho ácido, álcool e fenol. Qual desses três compostos é o mais ácido? O ácido carboxílico. O ácido é mais forte do que o fenol, que é mais forte do que o álcool. Essa é a primeira parte do meu exemplo. Segundo, eu tenho ácido acético com 2 carbonos, aqui também tem 2 carbonos e aqui também tem 2 carbonos. Ou seja, todas as cadeias são ácidos, COH, 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 são ácidos. Só que aqui não tem nada eletronegativo, aqui tem 3 átomos de flúor e aqui tem 3 átomos de cloro. Qual desses 3 compostos é o mais ácido? Ah, professor, aqui tem flúor e aqui tem cloro, são elementos altamente eletronegativos, mas como o flúor é mais eletronegativo do que o cloro, então significa que o composto 2 é mais ácido que o 3 e o 3 é mais ácido que o 1. Então é nesse processo que vocês vão entender esse processo de acidez. Coloca o álcool como base, ele pode se comportar como os dois, então? Não. Então, na apostila tem uma pequena falha ali. O álcool ele tem um caráter ácido, mas é um caráter ácido mais fraco do que a água. Mais fraco do que a água. Então, não dá para dizer que o álcool tem caráter básico. Então, se tem essa informação na apostila, está errado. Então, esqueça que existe essa informação ali. Então, aqui tem a parte ácida. Agora, só para encerrar aqui, ó, para encerrarmos, tem mais exemplos, a basicidade dos compostos orgânicos. Então, então esqueça aquela coisa da apostila, ácido, fenol e álcool. São as 3 funções que podem ter um caráter ácido. Agora, na química orgânica, as 3 únicas funções que têm caráter básico, amina, amida e éteres. Aminas, amidas e éteres. E por que eles têm caráter básico? Porque eles apresentam par ou pares de elétrons livres. Esses elétrons podem ser doados e quem doa o par de elétrons, segundo um conceito de Lewis, tem comportamento de base. Então, aminas, amidas e éteres apresentam caráter básico. Ponto final. Professor, mas não tem mais matéria? Não, porque a matéria de basicidade já foi resolvida com aquela frase de acidez. Quanto maior a cadeia, menor a acidez. E quanto menor a acidez, maior é a basicidade. Então, se você pegar aminas, amidas e éteres que tiverem cadeias grandes, elas são mais básicas do que cadeias menores. Essa é a ideia. Tanto que eu vou colocar isso aqui no papel até para encerrarmos, ó. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a basicidade. Só que eu não precisava anotar isso aí. Por quê? Porque lá na acidez, vou retomar, grupamento eletronegativo,
aumenta a acidez. Aumento da cadeia carbônica diminui a acidez e, em contrapartida, aumenta a basicidade. Ponto. Resolve esse sistema. Então, agora, terminando dentro do meu horário, bem exatamente 10h55, fecho essa parte de basicidade. Então, cuidado com o que está escrito na apostila. Ácidos, fenóis e álcoois têm caráter ácido. Fraco, mas tem. Como é que eu aumento a acidez? Colocando um grupo eletronegativo ou uma cadeia aromática. E como é que eu diminuo a acidez? Aumentando a cadeia. Agora, nas partes básicas da química orgânica, entra amina, amida e éter. Eles vão doar o par de elétrons, caráter básico, segundo o conceito de Lewis. E à medida que aumenta a cadeia, aumenta a basicidade. Ponto. Fecho por aí. Semana que vem estamos terminando a nossa apostila 2. Eu vou entrar num outro assunto chamado reação orgânica. Só não esqueçam aí que lá no caderno do A Mais eu tenho os slides da aula de hoje e eu tenho uma lista de exercícios da região sul, os principais vestibulares que vocês vão fazer. Professor, eu faço exercício da apostila? Faça e faça essa lista. Lá tem 15 exercícios que vocês vão encontrar. Até recomendaria que você fizesse esses exercícios do nosso caderno do que os exercícios da apostila. Mas se você tiver um tempinho, faça os dois, que é melhor. Então, uma ótima noite, um ótimo final de quinta-feira, um ótimo final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Abraço. Se alguém tiver alguma dúvida, posso ficar um pouquinho mais ainda respondendo as dúvidas de vocês. Fechou? Então, só fechar aqui, ó. Espera, vamos fazer por parte.